Sabe quando a gente olha para o céu à noite, ele parece um grande silêncio, né? Uma imensidão escura e fria. Mas, e se esse vazio todo não for tão vazio assim? E se, escondido ali, no frio do espaço, existisse um eco? O eco da própria criação. Uma mensagem que está viajando há bilhões de anos, contando a história de como tudo começou. Essa é a grande questão. Será que o nascimento do universo deixou para trás alguma assinatura, alguma relíquia que a gente consiga detectar hoje em dia, daqui da Terra? A resposta, olha, é uma das descobertas mais incríveis da ciência. E para encontrar essa resposta, a nossa história não começa lá no espaço profundo, não. Ela começa aqui na Terra mesmo, num campo em Nova Jersey, com um ruído muito insistente que simplesmente não ia embora. Foi ali que todo o mistério começou. Era 1964. Os radioastrônomos Arnold Penzias e Robert Wilson estavam usando essa antena gigantesca, em formato de corneta, que era uma das mais sensíveis do mundo. O objetivo deles era bem prático: fazer medições de rádio da nossa galáxia, a Via Láctea. Só que eles tinham um problema que não largava eles. Eles captavam um chiado de fundo. Um barulhinho fraco, mas que não parava nunca. E o mais bizarro era que ele parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Não importava para onde eles apontassem a antena, de dia, de noite, em qualquer estação do ano, o chiado estava lá. Era igualzinho em todas as direções. Já frustrados, eles tentaram de tudo, mas de tudo mesmo para se livrar daquele ruído. Será que era interferência de Nova York? Não. Algum defeito no equipamento? Checaram tudo e estava funcionando perfeitamente. Eles chegaram ao ponto de limpar a antena do que eles descreveram como material dielétrico branco, que na verdade era só sujeira de pombo. Mas nem com a antena brilhando, o chiado sumiu. A fonte daquele som não era da Terra. Para a gente entender o que o Penzias e o Wilson encontraram sem querer, a gente precisa sair de Nova Jersey dos anos 60 e fazer uma viagem no tempo. Uma viagem bem longa, lá para o comecinho do nosso universo. Vamos voltar 13,8 bilhões de anos. É o início de tudo. Imagina só, todo o espaço, toda a matéria, toda a energia que a gente conhece, tudo isso comprimido num ponto com uma densidade e uma temperatura que a gente nem consegue imaginar. Esse foi o Big Bang. O mais curioso sobre essa época é que o universo jovem era totalmente opaco. Pensa numa sopa super densa e quente de partículas. A luz, os fótons, não conseguiam viajar. Eles batiam nessas partículas o tempo todo, como uma bola de pinball presos numa espécie de névoa cósmica. Só que o universo não parava de se expandir, e conforme ele se expandia, ele esfriava. E depois de uns 380 mil anos, ele chegou numa temperatura-chave, uma temperatura que mudou absolutamente tudo. E aí que está o pulo do gato. Com o universo mais frio, os prótons e elétrons finalmente conseguiram se juntar e formar os primeiros átomos neutros. E com isso, de repente, as partículas de luz não tinham mais onde bater. O caminho ficou livre, o universo passou de opaco para transparente. E nesse momento, num piscar de olhos cósmico, toda aquela luz que estava presa foi liberada de uma vez só, inundando o universo inteiro. Essa foi a primeiríssima luz do universo, a luz mais antiga que existe. E ela está viajando pelo espaço desde então. Agora sim, vamos voltar para Penzias e Wilson e o seu chiado misterioso. O que essa primeira luz do universo tem a ver com um ruído numa antena em 1964? Pois é, tem tudo a ver. A resposta para essa pergunta não era um defeito nem interferência. Era, na verdade, o som mais antigo e mais distante que a humanidade já tinha conseguido ouvir. Aquele chiado era a radiação cósmica de fundo. É o brilho que sobrou daquele primeiro flash de luz. Conforme o universo se expandiu por 13,8 bilhões de anos, o próprio tecido do espaço se esticou. E as ondas daquela luz primordial foram esticadas junto, saindo do espectro de luz que a gente vê e indo parar no espectro das micro-ondas. Aquela luz super quente do início do universo esfriou. E muito. Hoje, a temperatura desse brilho que sobrou é de só 2,7 Kelvin. Isso é quase 270 graus Celsius negativos, um pouquinho só acima do zero absoluto, a temperatura mais fria que existe. É literalmente o frio do espaço profundo. E essa frase define perfeitamente o que essa radiação é. Não é só uma luz antiga, é como uma foto, um fóssil do universo quando ele era só um bebê, preservado por bilhões de anos, que dá pra gente uma visão direta de como tudo começou. A descoberta acidental de Penzias e Wilson abriu um campo completamente novo na ciência. Pela primeira vez na história, a gente tinha uma forma de olhar diretamente para o universo bem no seu comecinho.
A existência dessa radiação cósmica de fundo foi a prova final que confirmou a teoria do Big Bang. A ideia de que o universo começou num estado quente e denso e veio se expandindo desde então deixou de ser só uma teoria e virou um fato que a gente podia observar. E desde aquela primeira detecção, a gente lançou satélites cada vez melhores para mapear essa luz. Do COBE, passando pelo WMAP, até o mais recente, o satélite Planck. Nós criamos mapas super detalhados. Essa imagem do Planck é basicamente uma foto do nosso universo quando ele tinha só 380 mil anos de idade. E essas pequenas manchinhas, essas variações de temperatura, são as sementes que muito tempo depois dariam origem a todas as estrelas e galáxias. Aquele chiado que Penzias e Wilson não conseguiam eliminar era, na verdade, a voz do nosso universo sussurrando a história do seu próprio nascimento. E ao decifrar essa mensagem, a gente reescreveu tudo o que sabíamos sobre o cosmos. A pergunta que fica agora é: que outras mensagens ainda estão por aí, esperando no silêncio para serem ouvidas?